Graças e paz, meus irmãos. Vamos começar? Sim? Glória a Deus. Então vamos colocar em pé. Aleluia. Estamos só resolvendo alguns probleminhas técnicos. Vamos orar? É muito bom estarmos aqui na presença do Senhor hoje. Hoje é um dia especial e muitas pessoas às vezes escolhem deixar o Pai de fora, né? Do seu dia. Mas é muito bom ver que vocês estão aqui para celebrar ao grande Pai, né? Ao Pai dos pais, ao nosso Paizinho, Abba Pai, o Senhor. Ele é digno. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. E que o Senhor abençoe a cada um de nós, para que sejamos bons pais, né? Ainda não sou, mas quem é? Que Deus derrame graça, derrame sabedoria, discernimento, entendimento. Que o Senhor te dê visão da vida dos seus filhos, com compreensão do coração dos seus filhos. Que o Senhor converta o coração dos pais aos seus filhos. Amém? Vamos orar? É isso que nós queremos, Pai, nessa manhã. Pedir a sua graça, a sua bênção. Que o Senhor venha derramar sobre nós o seu Santo Espírito. É o seu Santo Espírito que nos dá a direção. É o seu Santo Espírito, ó Deus, que nos guia até o Senhor mesmo. Oh Deus, quantas vezes a gente busca fazer as nossas escolhas, queremos ser tão independentes do Senhor. Mas Deus, é tão bom quando nós podemos nos achegar diante do Senhor e dizer: Abba Pai, Paizinho, eis-nos aqui. O Senhor, porque o Senhor conhece nosso coração profundamente. O Senhor sabe as nossas falhas. O Senhor sabe quais são os nossos medos. Então o Senhor pode nos compreender completamente. Então quem dará a melhor resposta? Quem dará o melhor conselho, a melhor direção, senão o Senhor mesmo, Pai? Mas em nome de Jesus, abençoe os pais desta terra. Dá a eles, ó Deus, sabedoria, discernimento, ó Deus, entendimento da sua palavra, discernimento, Senhor Deus, das situações, ó Pai, que eles não sejam pegos de surpresa nos acontecimentos da sua família, não sejam pegos de surpresa nos acontecimentos da vida dos seus próprios filhos. Em nome de Jesus, dá aos pais, ó Deus, visão, sabedoria, discernimento. Oh Deus, que eles sejam mesmo representantes do Senhor aqui, na vida dos seus filhos, das suas esposas, da sua família. Em nome de Jesus, fortalece, Senhor Deus, a hombridade, fortalece, ó Pai, a identidade de quem nós somos diante do Senhor. Mesmo que o mundo esteja lutando para destruir a família, destruir os conceitos de pai, Senhor, em nome de Jesus, venha restaurar, renovar e fortalecer a identidade dos homens, a identidade dos pais para os seus filhos, em nome de Jesus. Abençoa os filhos que já não têm mais os seus pais. Visita seus corações, ó Pai, aqueles que foram abandonados também. Em nome de Jesus, que seus corações nesse domingo não se tornem corações revoltados, não se tornem, Senhor Deus, corações amargurados, ó Deus, mas que eles venham conhecer ao Senhor, o Pai que está acima de todos os pais, né? Pai eterno, Senhor dos senhores, Abba Pai, Paizinho. É isso que nós precisamos, Senhor, nesse dia da sua presença. Não há nada mais satisfatório, não há nada que possa superar isso, a sua presença, Pai. Então esteja conosco nessa manhã, esteja conosco, Deus íntimo, Deus pessoal, Abba Pai, aleluias. Vamos louvar ao Senhor.
para viver. Venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. As mulheres. Todos que são de Jesus, mortos pro mundo, vivos pra luz, venham adorar, venham adorar ao Senhor. Todos que sabem perseverar na fé que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Deus está perto de nós. Tome o seu amor, venha o seu amor, yeah. Sua graça nos salvou. Tome o seu amor, venha o seu amor. Deus está perto de nós. e nada pode nos separar. Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará. Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor. Nos libertou, perto está o Senhor. Deus está perto de nós. Sobe o seu Oh, reino, o seu amor, yeah. Sua graça nos salvou. Tome o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Tome o seu amor, reina o seu amor, Pai. Sua graça nos salvou. Tome o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Abba, Pai. Glória a Deus, aleluia. Deus é tremendo. Diga assim para a pessoa que está próximo: Deus está perto de nós. Glória a Deus. Feche seus olhos, Paizinho querido, obrigado. O Senhor está perto de nós. E quando o Senhor está perto de nós e a gente percebe a Tua presença, nosso coração está cheio para dizer: louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Pai, obrigado porque a Tua proximidade nos traz segurança. A Tua proximidade nos traz convicção. Nós estamos no caminho certo. O mundo pode dizer não, o mundo pode dizer para mudar de direção, mas nós estamos no caminho certo na Tua presença. Obrigado porque o Senhor se aproxima, o Senhor toma essa iniciativa, parte do Senhor de se achegar até nós. Pai, a Tua presença é doce, a Tua presença é renovadora, a Tua presença, Senhor, marca a nossa vida, a Tua presença nos inspira a olhar para o Senhor e dizer: Pai, eu preciso de Ti. Pai, eu preciso da Tua graça. Paizinho querido, obrigado porque Tu és o Pai presente em todos os momentos. A despeito da tribulação, da dificuldade, o Senhor é o Pai presente, é o Pai das luzes, onde não há mudança nem alteração. Obrigado, Deus, porque a gente pode Te adorar.
Senhor, faz chover do teu amor, faz chover da tua graça no nosso coração. Que cada música de gratidão, de adoração ao teu nome, possa ser a realidade da nossa alma, do nosso íntimo, dizendo: Senhor, sou tão grato a Ti, pelo Teu amor, pela Tua presença. Recebe, ó Deus, todo o louvor e toda a adoração. Nós Te agradecemos, no doce nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, você pode se assentar. Sinta-se bem-vindo na casa do nosso Deus. Começa agora o nosso informativo, por favor, fique atento. Na semana passada aconteceu em nossa igreja a Conferência Missionária 2017 com o tema A Missão é Possível. Foram dias incríveis, confira. Será que a gente tem noção que nós estamos salvando gente para a eternidade? E será que nós temos feito todo o esforço para que isso aconteça? Se você é filho de Deus, se você foi restaurado, regenerado, você foi lavado, purificado, você é testemunha dele, você precisa estar na missão dele. Obedecer aos pais devia ser óbvio, mas não é. A degradação moral e o desmanche da família, promovido por movimentos de liberação social e a televisão, têm sido portadores de uma nova proposta de relacionamento familiar, na qual os filhos gritam com os pais, desobedecem e lhe faltam com o respeito sempre que desejam. Este não é o padrão bíblico. O apóstolo Paulo enfatiza isso em Efésios 6:1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Isso equivale a dizer que aqueles que não fazem cometem injustiça. Os filhos devem obedecer seus pais sempre que suas ordens estiverem de acordo com os padrões bíblicos, por isso a ênfase em no Senhor. Deus também deseja que os filhos os honrem, como está em Efésios 6, 2, 3. Honrar é tratar os pais com distinção, colocando-os em lugar especial, cuidando, protegendo, com demonstração de afeto e carinho. Até aqueles que tiverem conduta reprovável devem também receber respeito, porque a Bíblia não os exclui neste texto. Quem obedece tem vida longa e bem-sucedida nessa terra, porque os pais dão bons conselhos. Filhos desobedientes muitas vezes morrem precocemente, têm casamentos desastrosos, amizade que os levam à prisão, entre outros danos. Eles sofrem as consequências de sua desobediência. Deus nos ensina que os tratemos desta forma porque Ele valoriza a família e quer que esses laços estejam fortes até o final. Deus deseja que hajamos desta maneira porque obedecer aos pais é uma escola que nos ensina a obedecer a Ele. Nesta semana, leve o seu filho a uma atividade que demonstre cuidado com os seus pais. Pais adultos que obedecem e honram os seus pais ensinam os seus filhos como eles deverão agir quando ficarem idosos.
Se você não mostra este modelo a eles, como saberão que devem obedecer e honrar você? Tudo o que fizer com os seus pais, seus filhos farão com você. Vem aí o Summit 2017, uma conferência através de vídeos de alta definição com preletores internacionais. Não perca os descontos e faça já sua inscrição no site de nossa igreja a R$ 80 agora em agosto. Se deixar para setembro será R$ 90 e em outubro R$ 100. Programe-se, aproveite essa ótima oportunidade e invista em sua vida e na vida de um amigo do seu trabalho ou célula. Então anota aí, de 9 a 11 de novembro, aqui no Tem. Vem aí um super evento para os pré-adolescentes de 10 a 13 anos de idade com o tema O que Jesus faria? Serão momentos recheados de surpresas emocionantes no dia 30 de setembro, começando com uma mega programação que terá início na igreja às 14 horas e seguindo para o buffet Planeta Kids, onde vai rolar muita comunhão. A inscrição é no valor de R$ 100 e pode ser parcelado em 2 vezes e equivale a um super kit contendo camiseta, pulseira, passaporte Planeta Kids, alimentação e transporte. É imperdível, então sejam rápidos, pois os passaportes do evento são limitados. Inscrições no site ou na secretaria da igreja. Mais informações? Procure a tia Tati. O batismo é muito importante, é uma ordenança e significa morrer para o mundo e viver uma vida completamente nova para Jesus. As pessoas que aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador devem se batizar. Você que é pré-adolescente, já entregou a sua vida para Jesus? Já? Que legal! Então faça sua inscrição para o curso de batismo do Mini e marcaremos uma entrevista para conversarmos sobre sua entrega a Jesus. As aulas começam dia 3 de setembro, às 5 horas, e os pais devem participar do curso junto com o filho. Se você tem 8 e 9 anos, a inscrição é com o pastor Aldezir. Se você tem de 10 a 13 anos, a inscrição é com a tia Tati. Estão abertas as inscrições para o Congresso Arte Vida 2017. O congresso acontecerá num feriadão, de 6 a 9 de setembro. O investimento é de R$ 50 para participar de uma oficina e R$ 130 para se inscrever no pacote com 4 oficinas. Esse ano teremos muitas novidades, como as oficinas de Clau com Nilceia Figueiredo, a Peteca, Ministério Louvor na Igreja Local com André Calori e Sexualidade e Identidade com Viviane Vaz. Teremos também palestras no período da tarde com Sóstenes Mendes e Israel Salazar. Está imperdível. As inscrições podem ser feitas pelo site congressoartivida.com ou no balcão, no hall da igreja. Esperamos você! Nesta quinta e sexta, dias 17 e 18, teremos mais uma capacitação de facilitadores do Mini. Venha e faça parte desse empreendimento ousado e consciente de fazer muito mais do que cuidar de crianças e pré-adolescentes, e sim participar da formação da Igreja do Futuro. Inscrições no site da igreja. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Tenham todos uma ótima semana, que Deus te abençoe. Feliz Dia dos Pais! Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Feliz Dia dos Pais. Vamos dar uma salva de palmas para todos os papais da nossa igreja. Glória a Deus. Um dia muito especial na vida dos nossos papais do Mini. Todos os pais podem colocar-se de pé agora nesse momento. Todos os pais da nossa igreja estão com seus filhos, se coloquem em pé. Nós vamos fazer algo bem diferente hoje. As crianças, seus filhos estão aí próximo de vocês, pega na mãozinha dele aí. Fala bem no ouvido, fala agora você vai orar pelo papai. Fala assim, você que vai orar pelo papai agora. Então eu vou pedir que os pais se coloquem de joelhos aí próximos dos seus filhos. As mães também podem pôr as mãos sobre a vida dos pais de vocês. O maior presente que um pai pode dar para um filho é a presença dele. Porque mais do que o seu presente, a criança quer você presente. E o maior presente que um filho pode dar para um pai é sendo um bom filho.
Então fala aí para o seu pai, fala assim: pai, fala aí as crianças, pai, eu serei um bom filho até o último dia da minha vida. Amém. Coloca a mão sobre a cabeça do seu pai agora. As mães podem ajudar as crianças menores. E eu vou dar alguns segundos para vocês orarem pela vida deles, consagrando. Amém? Podem orar. Deus, nós colocamos a vida de cada um desses pais da nossa igreja na Tua presença. Que ele seja uma referência de Cristo na vida dos seus filhos. Que essas crianças deem muita alegria para eles, sendo um bom filho, Pai. Honrando, fazendo tudo o que é certo para que nunca envergonhem seus pais. Que esses pais possam imprimir Cristo no coração das crianças, levando o Evangelho e a palavra de Deus ao coração deles. Que eles cresçam debaixo da sabedoria do Senhor e que a referência de pai possa ser a referência de Cristo. Que as crianças possam perceber que eles têm um pai que vive segundo o coração de Deus. Que eles têm um pai que é a própria imagem e semelhança de Deus. Nas suas atitudes, nas suas palavras, nas suas ações. Que as crianças possam inspirar através da vida deles, a serem tudo que os seus pais são diante de Deus, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir mais uma vez a vida desses pais maravilhosos, glória a Deus, pais que trazem os seus filhos semanalmente no Mini, e é maravilhoso saber que a nossa igreja investe tanto na vida das crianças, tanto que agora, semana que vem, quinta e sexta-feira, vai ter a capacitação do Ministério Infantil. Então, se você é pai aqui do Ministério Infantil, se você é membro da nossa igreja, se você tem mais de 12 anos e quer participar, ser um facilitador do Mini, é muito simples, você vai entrar na nossa equipe, fazer a capacitação, você não vai contar a história já de início, você vai ser um facilitador, vai entregar o lanche para as crianças, vai ajudar eles a ir ao banheiro, vai entregar aos pais. Então você vai começar bem devagarzinho até você pegar a fase de ser um professor para você contar a história. Mas se você já é um professor, fala, não, pastor, eu já sou um professor, já sei contar história, eu tenho muita habilidade com criança, você também já pode iniciar como um professor. Mas o ideal é que sempre você fica ali um mês, normalmente, como um facilitador para você entender o processo, como funciona o Ministério Infantil. Então, se você quer fazer parte do Ministério Infantil, você pode fazer a inscrição lá no segundo andar mesmo, ou pelo site da nossa igreja. Amém? Então, divulgue lá na sua célula, se sua célula tem crianças também, divulgue lá para que eles possam fazer a capacitação do Mini. Mesmo que eles não vão ajudar no Ministério Infantil e vão ajudar na célula, eles podem fazer a capacitação do Mini para ajudar na célula também. Amém? E hoje as crianças vão aprender sobre a história, continuando aprendendo sobre a história do apóstolo Paulo e todo o livro de Atos. Nós estamos na penúltima lição. Então, domingo que vem já é a última lição sobre todo o livro de Atos que nós ensinamos para as crianças. E hoje eles estão entendendo que o Evangelho ele pode ser testemunhado em todo e qualquer local e em qualquer circunstância. O apóstolo Paulo ele era um perseguidor de cristão. E quando ele teve a visão que Jesus aparece para ele ali, que ele fica cego e aí depois ele volta a ter a visão, Jesus fala para ele que de perseguidor ele vai passar a ser perseguido. E essa promessa se cumpre ainda mais hoje nessa história, porque ele é preso e o governador Festo faz ali a prisão dele, depois apresenta ele para o rei Agripa, e aí ele tinha outra promessa que ele seria um dos poucos apóstolos que falaria para os judeus, para os não-judeus, para os reis e para os governantes, porque o apóstolo Paulo era uma pessoa muito inteligente, ele tinha muita sabedoria e tinha muita influência. Então Deus usaria ele para falar aos governantes. E aí no momento da prisão dele, ele tem que testemunhar por que ocorreu aquela prisão. Em vez dele se defender, ele contou a história de conversão dele.
E aí vem os 3 pilares quando você vai falar de Jesus. Você conta a sua vida antes de aceitar Jesus, você conta como foi a sua conversão em Jesus e depois você conta como está a sua nova vida em Cristo. Normalmente a gente fala assim, eu falei de Jesus para uma pessoa. Então, se você falar de Jesus para alguma pessoa, você tem que contar a sua história antes de você se converter, a sua história de conversão, como que aconteceu, e agora como está a sua vida com Jesus. Isso é falar de Jesus. Então, normalmente a gente acha que nós temos que falar da Bíblia, a gente tem que decorar 50 versículos, tem que saber teologicamente. Não, você tem que contar antes da conversão, como foi a sua conversão e o que Jesus está fazendo na sua vida atualmente. Amém? Vamos nos colocar em pé e nós vamos ler o versículo de hoje. Ao final do mini, você pergunta para o seu filho o que ele aprendeu e os pais já podem ir com a mãozinha assim que vocês vão ganhar uma lembrancinha lá do Ministério Infantil. As crianças vão dar uma lembrancinha para todos os papais. Amém? Estenda sua mão em direção aos facilitadores para que Deus os use. Deus, muito obrigado pela nossa igreja nessa manhã. Obrigado por cada pai que está aqui e tem uma responsabilidade tão imensa de transmitir o teu amor e o evangelho puro e pleno para o coração dos seus filhos. Derrama a tua graça sobre nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém! Vamos receber as crianças aqui e os pré-adolescentes lá na porta. Você pode se assentar, fica tranquilo, que eles vão aprender muito em nome de Jesus. Muito gostoso. Queria que você ficasse conectado com a ênfase que eu vou dar agora sobre o Congresso de Arte e Vida. Esse é um congresso que vai acontecer de 6 a 9 de setembro, aqui em nossa igreja. Cada ano acontece aqui em nossa igreja. E esse ano tem um tema: Forjados. O que é importante você gravar? Pastor, eu não tenho filhos nessa faixa etária, né? Jovens, adolescentes, mas talvez seus netos, talvez amigos dos seus filhos que ainda não conhecem Jesus. É uma grande oportunidade. Então você deve orar, você deve investir, porque faz parte nós como igreja para ganharmos as pessoas na nossa cidade um investimento. Então você deve orar por esse evento. Você deve investir em jovens e adolescentes que querem participar e não pode. Às vezes o pai, né, não tem condições, ou até tem, mas não considera isso importante. Meu pai, não crente até hoje, não foi ele que pagou para eu ir a um acampamento onde eu aceitei Jesus. Foram os pais do meu amigo. Então, até hoje eu sou grato a eles pelo investimento que fizeram em minha vida. Quem sabe Deus não vai usar você para investir em jovens e adolescentes que vão ser um pastor, um prefeito, alguém relevante na nossa sociedade, que vai marcar e impactar. Então fica aqui a dica: na hora da oferta de dízimos, você pode colocar lá: quero ofertar para o Congresso de Arte e Vida. E eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Amém, meus amados? Glória a Deus. Queremos conhecer os nossos convidados nessa manhã. Você que está vindo aqui adorar a Deus nesse local, a gente está muito contente, muito feliz por você. E a gente quer te conhecer, quer te cumprimentar nesse instante. Vou pedir para você ficar em pé um pouquinho, para a gente te identificar e te agradecer nesse instante. Onde estão os nossos convidados? Por gentileza, fique em pé. Temos aqui? Não? Ok. Sem problemas, né? Deixa eu dizer uma coisa: não foi futebol, tá bom? E não bati na minha esposa. Então o pessoal pergunta, né? Eu esperei todo mundo chegar para não ficar repetindo. Isso foi uma tampa de uma mesa, quinta-feira de manhã, na reunião da Ordem dos Pastores. Eu fui puxar, ela caiu, bateu no chão e veio na minha mão. Então, se tudo der certo, amanhã eu faço cirurgia e a gente segue em recuperação. Amém, queridos?
O que nós vamos acompanhar nesse instante é muito importante. Nós terminamos a nossa conferência missionária, foi uma bênção. Né? Se você não veio, pode comprar alguns DVDs para assistir em casa, muito gostoso. Mas a gente teve o túnel 4D. Era um momento da igreja ver o que acontecer com a igreja sofredora. E aí, em todos os cultos de hoje e ontem, nós vamos ter uma das salas. Hoje nós vamos conhecer uma dessas salas que vai apresentar. Então, se você está com alguma criança aqui, a minha sugestão é não permanecer com o seu filho pequeno aqui, porque são cenas fortes, vocês vão ter uma noção, e eu creio que não vai fazer bem para a criança pequena. Então, se você pode estar com ela lá fora, acompanha pela TV, né? Mas eu sugiro nem pela TV acompanhar também, tá joia? Nós vamos ter nesse instante essa encenação, né, sobre a Coreia do Norte. Senhor, as coisas estão tão difíceis, mas eu não posso desistir. Eu não vou desistir. Eu sei que nada nem ninguém pode me separar do teu amor. Me ajuda, Deus. Eu sei que somente o Senhor pode mudar a realidade da Coreia do Norte. Volta os seus olhos para esse país. Vamos logo! Entra logo aí. Eu não tenho mais esperança. Eles levaram a minha família, era tudo que eu tinha. Qualquer lugar que eles estiverem agora, com certeza é muito melhor que aqui. Midori, você não pode perder suas esperanças. Eu sei que é muito difícil pensar assim, mas lembra do que eu já te falei? Existe vida além daqui. Eu tô muito cansada. Eu tô fraca e com fome. Eu não aguento mais. Midori, não faz assim. Senhor, me ajuda. Preciso que o Senhor salve ela. Não permita que ela morra sem conhecer o Senhor. Midori, você tá tão fraca. Levanta um pouco, eu tenho um pouco de comida aqui. São algumas migalhas que eu achei no campo de concentração. Mas eu posso dividir com você, come quanto você quiser. E se seu Deus existe de verdade, pede que ele me leve ainda hoje, eu não aguento mais ficar nesse lugar. Midori, meu Deus existe sim, mas ele não é só meu. Ele te ama também. E ele tem um plano para a sua vida. Eu tenho certeza que ele tem um propósito para todas as coisas que acontecem. Jesus não vai nos abandonar. Fala baixo, por favor. Da última vez que você falou desse Jesus, nós apanhamos muito. Eles levaram a Dom Lee, eu nem sei onde ela tá agora. Ela já deve estar com esse Deus. Eu acho que eles escutam até os nossos pensamentos aqui dentro. Dom Lee permaneceu firme. Ela não negou a Cristo. Eu tenho certeza que Cristo também não vai negar ela. Eu vejo que você fala que esse Deus te fortalece tanto e você permanece firme, mesmo com essas coisas acontecendo, mas será que o seu Deus aceitaria ser meu Deus também? Claro que sim, Midori. Ele espera por esse momento muito mais do que você imagina. Olha, vamos fazer uma oração, mas repete comigo baixo para os guardas não ouvirem. Senhor Jesus, obrigado por me amar. Obrigada por me amar. Eu quero hoje entregar o meu coração. Interessante! Falando de Jesus de novo, hein? Você não aprende!
Anda, mão para trás, cabeça baixa. Abra o portão. Vamos, eu não tenho o dia todo. Anda logo. Aqui. Chame o general. Midori, lembra da nossa oração. Jesus não vai te abandonar. Cala a boca, velho! Ele vai te ajudar. Então vocês são os mais rebeldes aqui! Fala pra eles o que aconteceu com o Deus deles. Deus está morto, viu? Morto! O Imperador matou todos os deuses! Somente ele merece toda exaltação! O grão divino Kim Jong-un! Vocês não aprendem mesmo, né? Mas vão aprender. De joelhos na minha frente agora! Eu disse agora, seu imundo! Venha, imundice! Você está fraco? Levante a cabeça, adora o Imperador! Midori, nós podemos todas as coisas naquele Não dia. pode nada! Seu Deus não olha pra mim! Nem a sua amiga! Seu verme! Você está tentando orar, mocinha? Você não aprende mesmo, né? Quantas vezes eu vou ter que te dizer para não desrespeitar as ordens? Vou te dar uma chance. Negue, seu Deus, agora! Você é tolo! Você é tão fraco quanto seu Deus! Você me arranhou, seu maldito! Que história é essa? Quantas vezes eu vou ter que te falar? Jamais ouse tocar no exército coreano! Você precisa de uma lição. Guardas, tragam um alicate. Não! Quieto! Por favor, não! Me solta! Não! Negue seu Deus, vamos! Não! Nós não negaremos! Jesus nos fortalece! Ele venceu a morte! Cala a boca, seu velho! Ela tá viva! Tira ela aqui agora! Eu vou matar ela! Não li! Levanta! Parece firme! Deus morreu por nós, você lembra? Numa cruz. E ressuscitou. Fez que a minha fé é provada. Se Jesus morreu na cruz, foi? Você também vai! Crescer. Cala a boca, sua tola! É muita falta de respeito! Montanhas, vales, desertos e mares que atravessam. Olha o que vai acontecer com seu amigo! Olha! Minhas provações não são maiores. Jesus! Olha o que o Senhor Jesus vai fazer com você. Levanta! Não nega! Olha pra ele, sim, fica achando engraçado! É muito engraçado o que eu faço com vocês! Hipócritas! Mas com você, eu não vou te matar agora, não. Sabe por quê? Você é bem bonitinho. Leva ela pra lá. Depois a gente acaba com isso. Não! Bando de lixo! É isso que eu faço com o seu Jesus! Andem, leve eles pra cela. Rápido! Vamos, temos trabalho. Por favor! Por favor, não! Por favor! Não! Essa cela me faz lembrar de quando eu fui refém em um campo de concentração na Coreia do Norte. Eu me lembro que certa vez eu estava caminhando pela rua e encontrei um balão. Os países vizinhos sempre enviam balões com o evangelho do livro de Mateus escrito em coreano. Depois daquele dia eu fui preso. Eu fui jogado em um campo de concentração. Eu confesso que eu decorei muitos trechos daquele balão, mas eu não entendia nada do que estava escrito lá. Então eu conheci o Ian. O Ian com certeza é um exemplo das páginas da Bíblia. E ele me fez entender cada trecho que estava escrito lá. E com certeza foram nos piores dias da minha vida
Mas ali eu aprendi que eu tinha que ser perseverante, que eu tinha que ter esperança. Então, quero compartilhar com vocês nessa noite um versículo que está no livro de Mateus. Diz assim: alegrem-se no Senhor, porque a recompensa de vocês está no céu, assim como aconteceu com os profetas que viveram antes de vocês. Alegrem-se no Senhor. E hoje eu quero agradecer em especial uma pessoa que com certeza ela não mediu esforços por orar pelas outras nações. Isso eu quero te agradecer. Eu sei que você tem o seu dia muito corrido, mas com certeza as outras nações escutarão o teu clamor. Muitas pessoas estão de pé porque você esteve de joelho no seu íntimo, orando. Por isso eu quero te agradecer. Muito obrigado. Meus irmãos, o que vocês acabaram de ver foi uma encenação. E alguns até acharam engraçado. Mas de fato nossos irmãos têm sofrido isso na Coreia do Norte. O Ian, ao contrário do que parece, ele não é um missionário enviado. Já não se pode mais mandar missionários para a Coreia do Norte. Ainda assim, a igreja não desistiu dos nossos irmãos. E hoje nós queremos falar de algo que é muito importante para missões acontecer, que é a intercessão. No caso da Coreia do Norte, somente o Espírito Santo de Deus pode constranger o coração dos nossos irmãos e ter um verdadeiro encontro com eles. Esses balões que o rapaz mencionou é fato. Os países vizinhos enviam esses balões com um coreano escrito palavras de Mateus. Só o Espírito Santo de Deus para ensinar os nossos irmãos e para demonstrar para eles o amor de Jesus. A Coreia do Norte, e esse rapaz que testemunhou, ele é fruto de uma igreja que não desistiu. Fruto de uma igreja criativa, de uma igreja que se preocupa e com certeza fruto de todos vocês que devem orar por missões. É inconcebível pensar que alguém que teve um encontro verdadeiro com Cristo não quer que outros conheçam. Por isso hoje, nós vamos oportunizar a vocês a chance de verdadeiramente interceder pelos nossos irmãos. As mulheres passam por abuso, eles passam por tortura, eles são abandonados, ficam sem alimentos, isso é tudo real. Eu quero encorajar você a ficar de pé agora. Se você estiver com a sua célula aí, com a sua família, você vai se unir junto com eles e nós vamos levantar um clamor. Porque missões é feito com os pés daqueles que vão, com as mãos daqueles que ofertam e com os joelhos daqueles que oram. Às vezes a gente pensa que oração não faz diferença nenhuma, mas a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Vamos aproveitar o privilégio que temos de ser livres e poder levantar um clamor, porque lá as orações precisam ser baixas, para que ninguém escute, para que eles não sofram. Vamos orar. Deus, como igreja, nós queremos primeiramente agradecer ao Senhor pela liberdade que nós temos de interceder pelos nossos irmãos. Agradecer ao Senhor pela liberdade que temos de trabalhar, de ofertar. Agradecer ao Senhor, Deus, porque o Teu amor nos alcançou. Muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia e pela Tua graça derramada dia após dia nas nossas vidas. Nós queremos agora, Pai, pedir para que o Senhor esteja com os nossos irmãos. Para aqueles que estão sofrendo, Deus, estão sendo perseguidos, mas estão resistindo. Pai, vai com o teu bálsamo de cura sobre toda e qualquer ferida física, Deus, toda ferida do coração, toda ferida emocional. Deus, que todas as cadeias espirituais da Coreia do Norte possam vir abaixo, Senhor. E que nós possamos ser intercessores verdadeiramente comprometidos. Que não sejam pessoas que se emocionam aqui ou que acham engraçado, Deus. Mas que sejam pessoas que tenham a empatia que Jesus tem. Senhor, nos ensina a orarmos, a colocarmos os nossos joelhos dias após dias diante do Senhor, não para nosso próprio interesse, Deus, mas para a liberdade dos nossos irmãos, porque foi para a liberdade que Cristo veio, Deus, para que a gente fosse salvo, para que a gente fosse remido. Pai, pedimos, fortalece aqueles que têm passado por tribulações, fortalece eles, Deus, e faz com que eles não se sintam sozinhos, que nós possamos ser uma igreja presente, uma igreja que ora,
uma igreja que intercede, uma igreja que não abre mão da Coreia do Norte. Nós queremos todos, Deus, que a gente possa se lembrar sempre que a criação aguarda ansiosamente pelo Senhor, Deus. Aguarda ansiosamente pelos filhos de Deus. Que nós sejamos esses filhos. Capacite a cada um. E vai falando no coração, Deus, qual é a parte, Pai? Qual é a parte que o Senhor tem para nós nessa missão? Essa é a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. E a gente louva a Deus por esse grupo que ensinou para a gente uma realidade. E eu quero dizer para você que a missão é possível. Você pode repetir comigo? A missão é possível. Queridos, nós não estamos sendo perseguidos naquele nível. E a gente pode dizer graças a Deus. Mas há uma parte que eles esperam que só nós podemos fazer. Compete a nós orarmos por eles. E eles não pedem uma igreja. Eles não estão pedindo treinamento. Eles pedem, orem, para que a gente não abra mão da fé em Cristo Jesus. Segunda coisa que eles pedem, para nós, além da oração, testemunhe. Fale desse Jesus que tem nos sustentado a cada dia as pessoas. E terceiro e último, como é possível não atendermos um clamor como esse? E o desafio para nós é que todos os membros da nossa igreja possam participar da nossa OMF, Oferta Missionária de Fé. E eu quero agradecer de todo o meu coração. Até domingo passado nós tivemos, embora a gente diga 7.200 membros, 290 preencheram o seu cartão compromisso. Eu quero agradecer por esses. E a soma total dos 290 irmãos deu a soma de R$62 mil, embora o nosso alvo é de 130. Desses R$62 mil, uma pessoa ofertou R$30 mil. E é só o Espírito Santo de Deus para tocar no teu coração. Para a gente sair da zona de conforto e dizer, embora não esteja perseguido como eles, mas eu sinto a dor deles. E eu quero mudar essa realidade. Quero encorajar você a continuar orando. Quero encorajar você a participar sim financeiramente. Para que você faça a diferença para o louvor da glória de Deus. Você pode pegar o seu cartão e você pode mensalmente contribuir para missões. Para que a gente possa cada vez mais alcançar os povos que ainda não têm sido alcançados. Esse vai ser o momento da gente trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas, né? Seja amor de verdade, oferta missionária de fé, mas traga com coração grato por aqueles que, embora perseguidos, não negam a sua fé em Jesus. Vamos adorar. Escolhas, as nossas atitudes valem muito mais do que 1000 palavras. Se eu erguer minhas mãos sem meu coração, se eu cantar sem viver, sem valor será tudo que eu quiser, que eu falar, seja para adorar, te fazer sorrir. Minha vida cante a ti, minha vida
Senhor, diante do teu trono, diante do Rei dos Reis, tudo te entregando, ó Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode se assentar, querido. Hoje é o domingo que nós vamos celebrar a ceia do Senhor também. E é um momento que a gente tem a oportunidade, quando a gente acompanha o que primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, tem a nos ensinar. E a palavra de Deus diz: porque eu recebi do Senhor o que também entreguei. O momento da ceia é para aqueles que já aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Jesus é dono da sua vida. Foram aqueles que já foram batizados e disseram: eu morri para o mundo, descendo as águas, e agora eu ressuscitei com Jesus Cristo. Esses que são lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro, que são em plena comunhão com Deus e com a sua igreja. Você é convidado para ficar em pé, e quando você receber o cálice e o pão, você pode se assentar. Então, se você vai participar da ceia, fique em pé, por gentileza. E à medida que você vai recebendo, você vai se assentando, e quando todos estiverem assentados, entenderei que todos já receberam. O texto vai dizendo: aquilo que eu recebi, eu entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é um novo pacto do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Os amados irmãos podem distribuir o cálice e o pão enquanto estou lendo e ministrando, não há problema. Porque todas as vezes que o comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão, e beba do cálice. Amados, eu tenho aprendido várias coisas na palavra de Deus, mas quando eu vejo a ceia, eu lembro da ceia, eu lembro de algo muito importante. A ceia me anuncia que o tempo está chegando. Jesus sabia que o tempo da partida dele estava próximo com a ceia. Lembre, com a ceia, a volta de Jesus está próxima. Você em breve se encontrará com Jesus. Você em breve estará no lar celestial com Jesus. Este mundo é passageiro, meus amados. Esse mundo em que vivemos, ele vai passar. Nós vamos encontrá-la com Jesus. E a ceia vai me ensinando que eu preciso dessa comunhão. A ceia, Jesus estava tendo a comunhão com os discípulos. E amados, não dá para ter Jesus e não ter comunhão. Eu preciso da comunhão com Jesus a cada dia. Eu preciso da comunhão do Senhor Jesus para cada dia tomar decisão, para cada dia fazer escolhas, para cada dia ser luz aonde eu estou. Mas a ceia também me ensina, além da comunhão, a ceia me ensina, quando o texto diz: fazer isso em memória de mim. Lembre-se, a cada dia é por causa de Jesus que você está aqui. E se você chegou aonde você chegou, foi Jesus que te trouxe aqui. Fazer isso em memória de mim. Traz à memória, Senhor, aquilo que pode me dar esperança. Se você recebeu o cálice e o pão, você já pode se assentar. Mas é incrível quando Jesus vai nos fazendo lembrar: eu estou convosco todos os dias. Todos os dias, a despeito da luta, da adversidade, da dificuldade, Jesus está com você e Ele está dizendo:
eu estou com você. Eu estou com você, eu caminho com você. A ceia me ensina sobre a comunhão. A ceia me ensina que é um memorial e Ele sempre está me lembrando, Ele está comigo. Mas a ceia também me ensina, queridos, sobre a graça de Jesus. Eu e você estamos nivelados no mesmo nível que aqueles soldados coreanos encenados aqui. Sabe qual é a única diferença, queridos? Deles para conosco, se chama a graça de Jesus que nos alcançou. Nem você, nem eu, nem eles merecemos a graça de Jesus. Graça é o favor imerecido. Nós somos mal. Dentro de nós há a natureza do mal. Nós julgamos com facilidade. Nós condenamos rapidamente. É nesse nível que nós somos nivelados. Mas a graça de Jesus, a graça de Jesus nos alcançou. A graça do Senhor Jesus nos atingiu em cheio e mudou a nossa história. E quando o texto diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, o desafio é poder olhar para a graça de Jesus, olhar para a cruz de Jesus e dizer: Senhor, eu estou longe de te agradar, eu estou longe da tua cruz, eu estou longe de ser parecido com o Senhor, e traz a tua graça sobre a minha vida nessa manhã. Invista alguns instantes de oração. A palavra de Deus está dizendo: examine-se, pois. Deixa o Espírito Santo de Deus olhar para dentro de você. Deixa o Espírito Santo dizer o tanto que falta para você se aproximar do Senhor Jesus, para que a sua graça mude o curso da tua história, mude o curso das suas decisões e escolhas. Que a graça de Jesus possa te levar até sofrer, se for preciso, para que o nome do Senhor Jesus seja proclamado. Se alguém ficou sem receber o pão ou o cálice, por gentileza, fique em pé até que alguém chegue até você. Estou entendendo que todos já têm o pão e o cálice. O pão representa, e aqui está simbolizado, simbolicamente representa o corpo de Jesus, não é o corpo. Porque Ele fez isso há mais de 2000 anos atrás. Ele disse: este é o meu corpo, que eu livremente dou a vocês. Como do corpo de Jesus, lembrando da sua morte. O texto diz que, semelhantemente, ele pegou o vinho, a taça, e ele disse: esse aqui é um novo pacto, uma nova aliança que eu faço com vocês. E ainda que eu morra, eu viverei para cumprir a minha promessa. Tome do cálice, anunciando a vitória de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu te louvo, eu glorifico o teu santo nome, porque não há nada neste mundo que pode nos impedir de andar na tua presença. A tua palavra diz que nem altura, nem profundidade, nem largura, nem principados, nem potestades pode nos impedir e nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Louvado, bendito é o teu nome, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque vale a pena servir ao Senhor. Não há nada no universo que se compare à tua graça sobre nós. Por isso constrange o nosso coração, Espírito Santo de Deus. Constrange o nosso coração para sermos convencidos que somente a tua graça é capaz de nos transformar e viver dias incríveis na presença do Senhor. Senhor, nos faz olhar para a cruz. A cruz não é vergonha, a cruz é vitória. Senhor, a ceia é um momento da comunhão,
e nos aproxima de Ti, Senhor. Nos aproxima de Ti, nos atrai para o Senhor. Deus, não deixa saindo da nossa mente palavras que o Senhor tem a ministrar no nosso coração ainda nesta manhã. Espírito Santo de Deus, que a Tua graça nos acompanhe dia após dia, para que a gente possa utilizar todos os nossos dias para glorificar o Teu santo nome. Oramos em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos adorar o Senhor. Eu vou pedir para você pegar o cálice e colocar à sua direita. E eu quero encorajar você a adorar o Senhor com todo o fôlego que Deus tem te dado. Vamos adorá-lo. O Senhor não desiste de nenhum de nós. Aleluia, Jesus. Quando você estiver louvando ao Senhor, lembre-se também dos irmãos presos, perseguidos. Vamos manter isso dentro do nosso coração, orar sempre por eles. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em Ti, Senhor, posso confiar. Posso confiar.
Sim, Deus, nós te agradecemos por esse amor, ó Pai, esse amor tão grande. Nós te agradecemos, ó Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, ó Deus, que tem se renovado sobre as nossas vidas. Pai, nós não queremos depender de um teatro, não queremos depender de uma ministração, de uma música, ó Deus, para adentrarmos na presença do Senhor. Pai, aviva a sua igreja, Senhor, torna-nos apaixonados pelo Senhor, torna-nos sedentos, ó Deus, pela palavra do Senhor, torna-nos sedentos, ó Deus, por intimidade com o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Ministra aos nossos corações, Espírito Santo, enche-nos Espírito, nós queremos ser cheios, Espírito Santo, nós queremos ser cheios da sua presença, cheios, ó Deus, do Senhor, ó Pai, enche-nos de tal forma que nós venhamos a transbordar, a contagiar, ó Deus, a sociedade que está à nossa volta. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ter os joelhos cansados, ó Deus, de orar, nós queremos ter os joelhos, ó Deus, castigados, ó Pai, por ter intimidade com o Senhor. Pai, desperta uma igreja apaixonada pelo Senhor, uma igreja que ama o Senhor e que entende esse amor. Pai, desperta a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Bom dia. Graça, misericórdia e paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Feliz Dia dos Pais aí, né? Para os pais de sangue, para os pais do coração, para os avós que são pais, para os tios que são pais, para as mães que também são pais, né? Para os primos, para todo mundo que assume esse papel, né? Eu tive muitos pais na minha vida. Meus tios de 13 anos eram meus pais durante um período, a minha avó, meu avô, minha mãe, uma leoa, né, para sustentar lá a família, foi pai, mãe, tio, pastor, ela foi tudo, professora, né, e carcereira às vezes também, né, quando precisava. Mas parabéns, hoje é um dia muito bom, é um dia de celebrarmos mesmo, né, e principalmente o dia de celebrarmos ao nosso paizão, né, que é Deus, que cuida de nós, que não nos desampara, e de presentearmos Deus também com o melhor presente que nós podemos dar, que é o nosso coração, a nossa oração, a nossa intimidade com Ele, né? Muito gostoso o culto, a música, né? Falando de um Deus de amor e musicão, né? Essa sim, e a gente poder cantar isso para o nosso Pai, né? Que é o nosso Deus de amor, é o Deus que está sempre conosco, e é bom mesmo nós cantarmos a esse Deus de amor. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 4. Talvez você vai estranhar um pouco a mensagem de hoje, porque ela é uma mensagem de exortação. É uma mensagem de alinhamento. Ela é uma mensagem para a família, é uma mensagem para os filhos, é uma mensagem para as mães, mas em especial é uma mensagem para os pais. É uma mensagem para o homem. É uma mensagem para aquele que tem se desviado da sua função e tem se desviado do seu caminho de sacerdote e de líder da sua casa e de líder da nossa nação. Abra lá sua Bíblia, Efésios capítulo 6, versículo 1 até o versículo 4. Vamos orar antes, enquanto você pode estar folheando a sua Bíblia ou pode fechar os seus olhos, orar mais uma vez, clamando ao Espírito Santo para que Ele transforme os nossos corações nessa manhã e para que Ele transmita a sua mensagem no tempo que nós temos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de ouvirmos a sua palavra e clamamos, Espírito Santo, fala conosco nessa manhã. Espírito Santo, continua ministrando aos nossos corações e Espírito Santo, gera mudança em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Versículo 1, Efésios capítulo 6, versículo 1, diz o seguinte: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes
crie-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Esses versículos são versículos para a família, né? Fala desde o filho até os pais e termina falando do pai homem, especificamente. O título da mensagem é Os deveres do pai segundo a palavra de Deus. Então, você que é pai, você tem que entender quais são os seus deveres segundo a palavra de Deus. Mas o texto, ele começa falando de toda a família. E ele fala dos filhos. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Obedecer aos pais no Senhor não é obedecer cegamente. Não é se o seu pai, por exemplo, isso antes era uma cultura para os meninos, né? Alguns pais levavam-os em prostíbulos quando chegavam a uma certa idade. Né? Isso não é obedecer ao seu pai, se você tem o Senhor no seu coração. Obedeçam no Senhor. Mesmo que muitas vezes o seu pai seja um pai injusto, seja um pai severo demais, não seja um pai presente, não viva o que ele fala, mas você está obedecendo a Deus. E aí ele continua: honra teu pai e tua mãe. E é muito interessante, porque esse é um mandamento, e eu vou falar um pouco mais sobre isso rapidamente, mas esse é um mandamento em que algumas pessoas, elas entendem que ele tem um prazo, né? A Bíblia não diz, honra o teu pai e a tua mãe até você se casar, né? Que depois que você se casar, você não precisa, aí você vai constituir a sua família. Não, é honra o teu pai e a tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe até que você tenha os seus próprios filhos, né? E aí você vai poder, vai poder esquecer os seus pais. Ou como alguns pais falam, né? Enquanto você estiver debaixo do meu teto, você tem que me obedecer. Mas a Bíblia também não diz isso. Não é honra teu pai e tua mãe enquanto você mora com eles. É honra o teu pai e a tua mãe. Então, se você ainda tem os seus pais vivos, se ainda tem o seu pai e a sua mãe, honre a vida deles. Eu me lembrei, falei aqui, que não há um dia sequer, e é impressionante, que eu não me lembro dos meus avós. Eu amo meus avós, né? Eles já são falecidos, eu amo a memória deles, amo tudo que nós vivemos. E eu fiz o velório dos dois, né? Do meu avô e da minha... Eu mais chorei do que falei, né? Mas foi algo muito gostoso poder dizer, nos dois velórios, eu disse assim: eu não tenho arrependimento nenhum, porque tudo que eu podia fazer em vida, eu fiz. Eu amei, eu cuidei, eu levei no médico, eu troquei fralda, né, minha avó com câncer severo já nos últimos dias, nós fizemos tudo. E todos os filhos puderam dizer a mesma coisa, porque nós entendemos que a honra, ela não tem prazo, ela é algo para a vida toda. E ainda vem uma promessa, né, para que você vá bem nos seus dias aqui na terra, para que você prolongue a sua vida aqui na terra. Então, essa é uma palavra para a família. Família, se ame. Filho, ama o seu pai, ama a sua mãe, honra o seu pai, honra a sua mãe. Pais, honrem seus filhos, cuidem deles e façam o que a Bíblia diz para vocês fazerem com eles. Mas aí vem o versículo 4, e aí eu vou me delongar um pouquinho mais no versículo 4 agora. E o versículo 4 ele fala especificamente, não é para os pais, pai e mãe, não é para pais no plural, mas está falando aqui o pai, o homem, né? E ele está falando especificamente para o homem, fala: pai, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Não foi um erro de digitação, um erro de tradução, não foi um ato falho, mas isso aqui é um recado muito bem dado de Deus para as nossas vidas, porque a responsabilidade de criar os filhos não é da mãe, a responsabilidade de criar os filhos é do pai. E talvez você vai ficar chocado e falar assim: como assim? Né? Porque tem aquela frase, né, que a cada 10 palavras que uma criança fala, 9 é mãe, né? E 1 é pai. É mãe, mãe, mãe. E a vez que ela fala pai, pai, cadê a mãe?
né? E aí você fala assim, por que o pai transferiu a responsabilidade que era dele? Deus não vai cobrar a mãe. Deus ele vai cobrar você, pai. Deus vai cobrar você. Ele vai conversar depois, é com você. Hoje nós vemos uma sociedade depravada, destruída, onde pais odeiam os filhos, filhos odeiam os pais, homens odeiam mulheres, homens odeiam homens, todo mundo odeia todo mundo. Porque nós perdemos esse princípio e nós perdemos a referência. Nós perdemos a referência. Porque os homens se esquivaram dos seus papéis. O pai acha que criar o filho é ele trabalhar duro e colocar comida na mesa. Estou colocando comida na mesa, estou pagando uma escola boa, comprei uma casa para o meu filho, paguei a faculdade dele, né, que já casou, agora criei meus filhos. Né, e talvez você já disse isso, eu já ouvi alguém falando isso. Meus filhos já estão criados. Dinheiro não é criação. Presente não é criação. Nós vamos aprender um pouco mais sobre isso, que criar os filhos é você conduzi-los para o melhor de Deus para a vida deles. Essa semana, eu estava lembrando, né, Semana dos Pais, e vendo meus filhos, e eu lembro que a minha mãe, ela falava assim, eu perguntava para ela aniversário, Natal, Páscoa, em tudo, falava, mãe, o que você quer ganhar? Nada, meu filho, eu só quero que você passe de ano, que você tire notas boas, né? Que missão difícil que ela me dava. Mas ela falava isso, né? Eu falava, faz uma coisa mais fácil, né? Mas ela falava isso. E eu entendi com os meus filhos que na verdade não era o passar de ano, não era o tirar notas boas, mas a maior alegria do pai é ver os filhos vivendo o melhor de Deus para a vida deles. É ver o filho sendo pleno naquilo que eles nasceram para fazer. É ver os filhos sendo realizados. Esse é o melhor presente que o pai ganha. É isso que o pai quer. O pai não quer carro, não quer que o filho cresça, que fique bem sucedido, né? E compre presente, faça isso, faça leve para viajar. Ele quer ver o filho feliz naquilo que Deus chamou ele para fazer. Mas, como eu disse, alguns pais têm se esquivado do seu papel e têm terceirizado isso. Nós vemos pais omissos, pais distantes, pais irrelevantes e pais que não fazem nada. Fala com a sua mãe. Ó seu filho lá, ó o que seu filho vai fazer. Você tem que falar com ele, você tem que corrigir esse menino, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E o pai vai sempre transferindo a responsabilidade. Então você homem, você menino, você que vai ter filhos ainda, assuma a sua responsabilidade. É tempo de restaurarmos, é tempo de reconquistarmos esse valor para consertar a nossa sociedade. É tempo, ainda dá tempo. E o pai, que entende qual que é o seu dever segundo a palavra de Deus, ele tem alguns compromissos. O primeiro compromisso que ele tem é um compromisso com a sua família. O pai que entende qual que é o seu dever segundo a palavra de Deus, ele é comprometido com a sua casa. Ele é comprometido com a sua família. Estava lendo há algum tempo a história de Davi. E nós vemos Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um adorador. Um homem que tinha os maiores salmos, os maiores cânticos que nós cantamos até hoje, foram escritos por Davi. Um homem que era comprometido com a palavra de Deus. Era um rei importante, comprometido com o seu reino. Mas não era comprometido com a sua família. Não tinha o coração dos filhos. A maior prova de amor que um pai pode dar se chama tempo. É o seu tempo. E tempo não é só você ficar lá junto, mas é você estar lá presente de verdade. Davi tinha tempo para tudo, menos para os seus filhos. Davi não conhecia o coração dos seus filhos. Tanto que a família dele foi uma família catastrófica, uma família destruída. Davi não conhecia o coração do seu filho Aminon. Ele não sabia que Aminon, seu filho,
alimentava uma paixão doentia pela sua irmã Tamar. Ele não sabia disso, porque ele não estava lá, ele não via, ele não conhecia o coração do filho. E sabe o que ele fez? Ele mandou a sua filha Tamar para a casa do Aminon. E ali a sua filha foi estuprada pelo irmão. Houve um estupro na família, porque o pai não conhecia os filhos. Davi tinha que proteger a sua filha, ele não protegeu. E mais do que isso, ele não conhecia o coração do seu filho Absalão. Absalão alimentou por 2 anos um ódio mortal pelo seu irmão e assassinou o seu irmão. Irmão estuprando irmã, irmão assassinando irmão. Ainda assim, depois de tudo isso, dava tempo de Davi consertar a sua família. Dava tempo se Davi se importasse com seus filhos. Mas por 11 anos, e essas datas são datas muito precisas, por 11 anos, Absalão perseguiu e odiou ao seu pai pela negligência do seu pai com a sua irmã. Só aí já foram 13 anos de um pai sem conversar com um filho. E por 11 anos, Absalão perseguiu Davi, até que uma hora ele conspirou, fez um levante contra o seu pai, e nesse levante ele foi assassinado e ele morreu. Davi não conhecia o coração dos filhos. E eu pergunto para vocês aqui nessa manhã, vocês conhecem as lutas, as dificuldades, os pecados, as tentações, os anseios? Você conhece o coração do seu filho? O pai tem que conhecer o coração do filho. Pela misericórdia de Deus, nós não vamos viver essas tragédias, porque nós somos como Josué. Josué, ele era dedicado à sua casa, tanto que ele pôde dizer com convicção que não importa se os outros não iriam seguir ao Senhor, mas ele disse: portanto, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele tinha um comprometimento com a sua casa, ele tinha um comprometimento com os seus filhos. Um pai que é comprometido com a sua família, ele não tem filhos favoritos, ele não marca um ou outro, como nós aprendemos no Mini, há 2 semanas atrás, se eu não me engano, no Drops, lá, que falava que nós não devemos marcar os nossos filhos. E eu sou descendente de nordestino, né? Eu falei já isso aqui, de cearense com baiano, olha só, né? E aí, nordestino é muito brincalhão, né? Gosta é muito gozador, e de ficar brincando, de ficar colocando apelido nos outros. E nós aprendemos aqui que nós não podemos falar: olha, esse é preguiçoso, esse não gosta de estudar, esse, vixe, só dá trabalho, esse aí, né, não dá, é desastrado, não dá certo em nada que faz. E aí a gente acaba colocando apelidos em um, ao passo de que em outros nós valorizamos mais. Esse filho aí me dá orgulho, esse aí, olha só, olha a nota dele, esse nunca tirou uma nota baixa. E a gente começa a valorizar mais um do que outro. Temos vários exemplos na Bíblia que mostram isso também, né? Isaac sempre preferiu Esaú do que Jacó e teve grandes problemas por causa disso. Jacó repetiu isso, preferia José aos seus outros irmãos. Ele sabia como era não ser o filho favorito, mas ele repetiu isso. Ele repetiu essas coisas. Um pai que é dedicado com a família, ele protege os seus filhos dos predadores. Pai, você tem que cuidar da sua filha. Pai, você tem que cuidar do seu filho, você tem que protegê-lo das amizades. Você tem que proteger a sua casa. Davi não protegeu a sua própria filha de um predador que estava em casa. Em casa. Davi andava distraído. Um pai não pode se distrair. Um pai não tem o privilégio de se distrair. Eu durmo, às vezes a Esther tosse 3:30 da manhã, eu não levanto, mas eu acordo, né? Aí eu ouço, eu fico ouvindo, será que ela está engasgada, será que ela está afogando? Eu vou. Se ela para de tossir, ela está respirando, não, tá bom, foi só uma tosse. Né? Mas às vezes ela faz assim, aí eu, meu Deus, o que aconteceu? Aí eu vou lá, olho assim, né? O Estevão, às vezes está dormindo, e ele dorme, ele fica parado assim, eu falo, bicho, será que ele está vivo? Ele é muito branco, né? Aí eu ponho o dedo assim
Será que ele está respirando? Às vezes eu mexo ele, não sei se os pais sabem como é isso, né? Às vezes eu dou uma mexidinha nele assim para ver se ele está acordado, né? Para ver se ele está vivo. Porque esse é meu papel, é proteger, é zelar, é cuidar. Às vezes eu saio com os meus filhos sozinhos e as pessoas olham e falam assim, cadê a Aline? Eu falo, está lá em casa. Mas você está saindo sozinho? Estou. Com os dois? Sim. Qual que é o escândalo nisso? Qual que é o problema nisso? Esse é meu papel. O escândalo devia ser quando ela sai sozinha. Cadê seu marido? Mas você está saindo sozinha. Mas você está fazendo isso sozinha. Você está trocando a roupa dele sozinha. Porque esse é um papel do pai que é comprometido. Não é um favor, é obrigação. Tem o coração do filho convertido, assim como lá em Malaquias, né, que diz que o Deus iria converter o coração do pai com o coração do filho. Segundo, comprometimento. Primeiro, com a família. E segundo, um pai que entende o seu papel. Segundo a palavra de Deus, ele tem que ter um coração comprometido com a oração. Eu estou lendo um livro que ele chama O Intercessor. Um livro muito forte, um livro impactante. Eu não tenho o costume de grifar livros, porque eu tenho essa agonia, né? Vai estragar o livro, eu gosto dos livros limpinhos. Mas esse livro não teve jeito. Não tinha lápis, eu peguei uma caneta e eu comecei a grifar, e a riscar, e a escrever, e a observar, porque é muito forte. E ali naquele livro tem uma frase que diz o seguinte, é uma pergunta, onde é o seu lugar secreto de oração? Onde é o seu lugar de intimidade com Deus? E eu trouxe isso para a minha vida. Eu lembro dos meus avós, eu lembro do meu avô, quando ele chegava do serviço todo dia, ele me pegava lá em casa, né, num determinado tempo, quando ele foi morar com a gente, e ele falava, vamos lá na sinuca, né? Aí tinha a sinuquinha lá que ele ia, comprava uma coca-litro, eu adorava, eu tomava aquela coca-litro, e eu sabia que ali era o lugar favorito do meu avô. Até hoje, eu passo lá naquele lugar, né, ainda está aberto, dá uma sensação boa, porque era um lugar de intimidade que eu tinha com meu avô ali. Com os meus tios, era embaixo da árvore tomando um tereré. Né, com a minha mãe, né, tinha um cantinho lá que ela sentava. Eu tenho um tio que tem uma rede, que ele ficou com a casa dos meus avós, ele que mora lá naquela casa, com a casa que a gente cresceu, né, e a rede dele é desde sempre, é aquela rede, né, que é o lugar dele, é o canto dele. Mas o que mais me marca, e eu já citei isso aqui várias vezes, era o avô da Aline, da minha esposa, seu Vicente. Essa semana fez 3 anos que ele faleceu. E ele tinha o canto dele, que era embaixo do pé de acerola. Só que aquele canto era o canto da intimidade dele com Deus. Todo domingo a gente almoçava lá, eu tinha prazer em almoçar naquela casa. Porque eu chegava e eu via o seu Vicente às vezes chorando, velhinho assim, chorando na presença de Deus com a sua sanfoninha lá. E ele cantava a mesma música todo domingo. E era o dia inteiro a mesma música, né? Que era a música que ele sabia tocar. Mas ele estava lá, era o lugar de intimidade dele. E nós pais temos que ter esse compromisso com a oração. A nossa marca no coração dos nossos filhos não é se você levou ele para sair, não é o dia que você foi no parque, não é o dia que você levou ele numas férias aí para Disney, para o Beto Carreiro, para onde for. A marca que você tem que deixar no coração do seu filho é quando ele for na sua casa, quando você for bem velho, e aí ele chegar e falar assim, eu me lembro de noites em que eu chegava e eu via meu pai ajoelhado aqui. Era aqui que era o lugar preferido do meu pai, aonde ele orava, aonde ele se derramava na presença de Deus. E o pai tem que ter um comprometimento com a oração. E por último, nós temos que ter um comprometimento com a palavra de Deus. Versículo 4 diz o seguinte, pais, não irritem os seus filhos. E é fácil irritar, principalmente adolescente, né? Irrita fácil, né? Não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Segundo a instrução e o conselho do Senhor. Não é para você criar o seu filho segundo a Dora Aventureira, segundo a Peppa Pig, segundo a escola, segundo a televisão, segundo os conceitos da faculdade, mas é segundo a instrução e o conselho do Senhor. E aí entra a parte mais difícil, que é a hora que você tem que dizer não. Não. Por quê? Porque não, porque está errado. Ah, mas todo mundo está fazendo, mas você não vai fazer, porque eu acredito nisso,
Porque a palavra de Deus me instrui a fazer isso. Seu filho pode emburrar, pode espernear, pode ficar uma semana sem falar com você, mas por amor a Ele e por amor a Deus, nós temos que aprender a dizer não para essa geração. Porque é por isso que hoje nós vemos uma geração depravada, destruída, uma geração que não tem pai, não tem referência e que não ouve não. Nós vemos muitos psicólogos falando, né, que não pode mais falar não para a criança, porque você vai traumatizar o seu filho. Né? Mas enquanto o psicólogo está falando para dizer não, a Bíblia está falando que a vara é amiga da criança, então eu vou na Bíblia. Né? Você está falando que tem que bater, eu vou bater. Você está falando que tem que exortar, eu vou exortar. Porque a Bíblia para mim é mais importante. E eu sou mais apaixonado por Deus do que pelos meus filhos. Porque eu sei que Deus sabe o que é melhor para mim. Meu filho não sabe. A minha mãe nem todas as vezes sabe. Mas a palavra de Deus sabe. Instrua a criança no caminho do Senhor. Instrua a criança no caminho que ela deve andar. E mesmo quando ela estiver grande, ela não vai se desviar dele. Qual que é o caminho? É a palavra. É a palavra. Tinha vezes que a minha mãe me proibia de fazer as coisas. Eu emburrava, eu falava que eu odiava ela, que ela não me amava, eu chorava, fazia pressão psicológica, falava que ia me suicidar. Até suicidar eu já falei, né? Vou pular da ponte, vou fazer isso, fazer aquilo. Ela falava, tudo bem, mas não. Mas não, entendeu? Porque a palavra de Deus está falando não, é não. E isso é o mais importante. Quando a palavra diz, não irritem os vossos filhos, ela está falando para você, pai, não ser severo demais, não ser injusto, não colocá-los em situações constrangedoras. Tá? E essa palavra, e ele está dizendo constrangedor ao ponto de não faça-o mentir, não faça-o pecar, não faça-o ir a um lugar que ele vai ser humilhado. Proteja o seu filho, cuide do coração dele, cuide do seu filho, cuide da sua filha. E mesmo quando ele for velho, ele não vai se esquecer de você. E ele vai cuidar de você. E ele vai honrar a sua vida. Eu falava para minha mãe que eu odiava ela, que eu nunca mais ia falar com ela. Meu avô uma vez me bateu, rapaz, mas foi forte ali. Ali ele apelou. Né? Não tinha Bíblia, não tinha os conceitos do Senhor. Não tinha o amor de Deus ali. Ele tinha ira mesmo, ele estava irado. Né? Eu apanhei injustamente por uma coisa que eu não fiz. Os meninos fizeram uma bagunça lá, quebraram o negócio lá em casa. Aí eu era meio bobão, né? Eu fui o que apareci na hora. Sabe, quando você não tinha nada a ver com a história, apareci. Eu lembro até hoje. Meu avô arrancou um fio do ferro assim, rebentou o ferro, tanta raiva que ele estava. E ele me bateu ali naquele momento. Ele foi injusto. Ele foi severo demais. Mas ele me amava. Ele não sabia como educar um filho. Ele não tinha a Bíblia para ensiná-lo. Ele não tinha pessoas que o ensinassem como fazer. E eu quis terminar com essa história, porque talvez você que está aqui nessa manhã teve um pai muito severo, ou não teve um pai presente, ou não teve alguém que te cuidasse, não teve alguém que te protegesse. E eu quero dizer para você, melhor que o seu pai na terra é o seu pai celestial. Esse zela por você. Esse olha por você de dia e de noite. Eu já era para ter morrido várias vezes. Né? Até deitar debaixo do caminhão eu já deitei. Colocar pedra no trem, enquanto o trem passava, eu ficava jogando a pedra assim, ó, lá debaixo do trilho, a ponto de eu morrer. Mas Deus estava lá cuidando da minha vida e me guardando para que eu estivesse aqui hoje, nessa manhã, falando com vocês. Deus, Ele cuida de você. As misericórdias do Senhor se renovam sobre a sua vida a cada manhã. A cada manhã. Entrega o seu coração para Deus. Se você não conheceu o seu pai, libera perdão para ele. Se você não teve um pai presente e por isso você se prejudicou em muitas coisas, perdoa ele. Libera amor para a vida dele. Não carrega esse peso. E faz daqui para frente diferente. Faça diferente. Talvez você é uma mãe, como se dizia antes, mãe solteira. Mãe não é estado civil, não existe mãe solteira e mãe casada, existe mãe. Existe mãe. E aí você não teve um marido, não teve um homem que te ajudasse,
Perdoa esse homem também que te abandonou, que foi injusto com você e que jogou um peso que você não precisava ter carregado. Perdoa. Mas essa é uma palavra de exortação para os homens nessa manhã. Homem, seja homem. Homem, seja macho de verdade e assuma o seu papel de criação dos seus filhos. E assuma o seu papel na sociedade. E assuma o seu papel de sacerdote. Homem não é autoridade para ficar mandando. Quando Deus fala que você é o líder do lar, é porque você é o responsável pela espiritualidade da sua casa. Você é o responsável pelo avivamento na sua casa. Você é o responsável por conduzir a sua esposa na presença do Senhor. Você é o responsável por conduzir os seus filhos na presença do Senhor. Você é o responsável por apresentar a palavra de Deus para os seus amigos. Você é o responsável por mudar essa sociedade. E mudar essa sociedade é só mediante a palavra de Deus. Só mediante a palavra de Deus. A nossa sociedade está corrompida porque nós, homens, por muito tempo, nos calamos e não fizemos nada. Apenas trabalhamos e corremos atrás do pão. Mais importante do que o pão é o pão do céu. E eu quero te desafiar nessa manhã a converter o seu coração. Converta o seu coração agora. Converta o seu coração com o coração do Senhor. Feche seus olhos. O pastor Djalma vai orar. Paizinho querido, muito obrigado. Porque o Senhor é um Pai amoroso. Tu és um Pai que inspira cada dia a nossa vida. Nos encoraja a cada dia a não desistirmos. Por mais difícil, por mais doloroso, por mais longo que seja a estrada, o Senhor continua conosco e o Senhor não abre mão de nós. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor nessa manhã nos encoraja a assumir um papel que é nosso. Não abrir mão, não sermos omissos, não transferirmos, mas temos o privilégio, a honradez de vivenciar o papel que o Senhor escreveu para nós. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia dar o primeiro passo. Ajuda-nos a caminharmos um pouco mais no Senhor Jesus. Crava essas palavras no nosso coração, Paizinho querido. Crava no nosso coração, para que o mundo veja que em nós habita aquele que é todo poderoso. Paizinho, muito obrigado pelo culto desta manhã. Obrigado pelos pais presentes. Obrigado, Senhor, pelo privilégio da tua igreja, que nos dá a oportunidade de não esquecer que o Pai das luzes está conosco todos os dias. Leva-nos na tua presença, mas permita que a palavra continue queimando no nosso coração, como no caminho de Emaús, a todo dia, em todo momento. Em nome santo de Jesus. Amém, amém. Que você possa ir na paz, na graça do Senhor Jesus, e que você tenha um dia maravilhoso com seu Pai, celebrando esse dia. Amém.